é a aclimatação do peixe? A aclimatação nada mais é do que você fazer com que o peixe se acostume com a nova casa que ele vai morar a partir de agora. Então, ele morava numa casa lá em outro viveiro, tá numa casa temporária nesse transporte aí, nessa caixa, e ele vai morar definitivamente em outra casa, em outro viveiro. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer essa aclimatação para minimizar ao máximo o estresse desse peixe quando você realmente soltar ele dentro do viveiro. Que nada mais é do que você tentar igualar a qualidade da água do tanque com a água do viveiro para onde o peixe vai. E como é que você faz isso? Fazendo troca de água, tá? Então, se o peixe foi transportado em caixas, né, em transfiche específicas para a finalidade de transporte de peixes, ou se independente, ou qualquer outro tipo de caixa, você vai usar uma bomba, né? Vai bombear a água de dentro do teu viveiro, que já está prontinha, já é uma água de qualidade, para dentro da caixa onde esses peixes, onde esses alevinos estão. Então, conforme a água vai entrando, você vai tirando a água da caixa, né? Então, vai tirando a água da caixa e colocando água nova do viveiro dentro dessa caixa. E vai fazendo isso por pelo menos 30 minutos. 30 minutos é o tempo mínimo que você precisa fazer de aclimatação desse peixe. Soraya, mas é muito tempo. É muito tempo. Será que é muito tempo comparado com 6 meses que esse peixe vai ficar morando dentro de um viveiro? Será que é muito tempo comparado com a quantidade de peixes que você pode perder por mortalidade quando você dá um choque de estresse nesse peixe? Quando você tirou ele daqui, jogou ele em outro tanque sem fazer essa aclimatação, a chance de mortalidade, de estresse, é grande. Então, fazer essa aclimatação aí de pelo menos 30 minutos é o mínimo que você, piscicultor, pode fazer para minimizar os efeitos do recebimento do seu alevino, do estresse do alevino que você tem lá. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a água do viveiro, vai colocar dentro da caixa através de bombeamento, através de balde, dependendo do jeito que você tiver lá a estrutura na tua piscicultura. Fez o recebimento do peixe em sacos plásticos. Vai pegar o saco plástico, colocar direto dentro do viveiro, fechado ainda. Deixa ali uns 10 minutos esse saco plástico, que só o saco em contato com a água do viveiro já vai começar fazendo essa troca de temperatura, igualando essa temperatura. E aí, depois de 10 minutos do saco dentro do viveiro, você abre o saco e aí vai tirando a água do saco, colocando água no viveiro. Tirando a água do saco, colocando água no viveiro por pelo menos aí mais 15 minutos, tá? Então, o processo de aclimatação, ele nada mais é do que você igualar a temperatura do viveiro dentro da caixa onde esse peixe está, dentro do saco plástico onde esse peixe está. A aclimatação nada mais é do que você igualar o pH da água do viveiro onde o peixe vai ser colocado, alojado, com o pH da caixa ou do saco plástico onde ele está. E entenda uma coisa, é você fazer com que a água da caixa de transporte fique igual à água do viveiro onde o peixe vai ser alojado, já que é lá que ele precisa morar a partir de então, ali pelos próximos 6 a 9 meses, dependendo da espécie que você vai produzir. E esse é o processo para qualquer espécie de peixe que você fizer. Quando a gente está falando de alevino. Se o peixe for um peixe grande, um peixe gordo, né? Você transportou um peixe grande para por exemplo, você comercializou, você é o produtor de peixe, engordou um peixe e vendeu um peixe gordo para um pesque pague, né? Você transportou esse peixe transportou esse peixe gordo, mas vivo para um pesque pague. Você vai fazer o mesmo processo. A única diferença entre recebimento de alevino e recebimento de peixe gordo é que o peixe gordo ele não precisa de tanto tempo de aclimatação, ele é mais resistente, né?
já é um jovem adulto, um peixe adulto aí, ele já é mais resistente, aí ele consegue, ele aguenta mais, né? Ele aguenta mais com más condições, né, do que os alevinos. Então, você não precisa aclimatar por um período, por um espaço de tempo tão grande, você pode aclimatar aí por 10 a 15 minutos no máximo, não precisa mais do que isso, tá? Então, esse processo de aclimatação é de fundamental importância para quê? Para que logo depois que você termine de aclimatar, né, pouco tempo depois, logo depois não, mas pouco tempo depois, esse peixe já comece a consumir ração. E esse é o principal indício de que o peixe é sadio, passou por um processo de transporte adequado e passou por um período, por um processo de aclimatação adequado. É o fato do peixe começar a consumir ração o quanto antes. Em 12 horas, por exemplo, é um tempo aí bem aceitável para um peixe que foi bem transportado, de 12 a 24 horas. Se o peixe se deu mais de 24 horas, esse peixe não foi bem acondicionado e as condições de dentro do viveiro estão adequadas, é claro, se não tiver com a temperatura baixa, né? Se estiver fazendo esse manejo em baixas temperaturas, a chance de que ele não consuma ração é muito grande, né? Porque o peixe, ele cessa o consumo, ou ele pelo menos reduz o consumo de alimento em baixas temperaturas, porque ele reduz o metabolismo. Mas se você tiver temperatura de água em condições adequadas aí, 27, 28 graus, comprou um peixe de qualidade, o transporte foi feito de qualidade, a aclimatação foi boa, de 12 a 24 horas depois de ter recebido o peixe, ele já vai consumir ração. E então esse é o principal indício de que o processo todo foi excelente. E aí com isso você já ganha no ciclo de produção. O teu ciclo de produção já começa 24 horas depois do teu peixe ter chego na tua piscicultura. Imagine se você fica com esse peixe esperando 5, 6, 10 dias para que esse peixe comece a consumir ração. Você comprou um peixe que não está ganhando peso, que você está desperdiçando ração, porque essa ração você está jogando para tentar ver se ele consome e ele não está consumindo, estragando qualidade de água, e cada dia mais que o peixe deixa de consumir a ração, ele está correndo o risco, tá? Ficando cada vez mais suscetível a ser contaminado com micro-organismos patogênicos, porque ele está ficando cada vez mais debilitado, cada vez mais frágil, e aí os micro-organismos patogênicos, eles são oportunistas. Se eles estão vendo que o peixe está fraco, está debilitado, tem nutriente para ele dentro, tem nutriente para o micro-organismo ali dentro da água, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar o peixe, ele vai se fortalecer, e isso vai ser um agravante para a tua produção, né? Porque aí você corre o risco de ter comprado lá 10 mil peixes e perder 10, 15, sei lá quantos por cento de peixe só por não ter passado por todo o crivo aí, todas as questões que são inerentes à qualidade do peixe, tanto na aquisição quanto no transporte. E aí, para você realmente começar a sua produção de peixes, com um peixe saudável, um peixe bom, um peixe que vai responder aos estímulos que você der, de, por exemplo, dar uma ração de boa qualidade. A ração de boa qualidade, ela só vai levar o peixe a ter um bom ganho de peso se o peixe estiver sadio, se o peixe não estiver com estresse, se o peixe estiver, né, numa água de boa qualidade. Então, todas as coisas estão interligadas. Não dá para a gente analisar um fator único e exclusivo. Ah, o transporte aqui foi ruim, né? É comum acontecer de o piscicultor compra o peixe, não conheceu a piscicultura, comprou um alevino às cegas, sem pedir indicação, sem conhecer a piscicultura, sem saber como foi feito esse transporte, deixar o produtor, o seu fornecedor do alevino soltar o peixe de qualquer maneira, sem aclimatar o peixe na piscicultura,
Aí o peixe morre, 2 dias depois começa a morrer peixe, e aí a culpa é de quem? A culpa é do fornecedor de alevino. Será que a culpa é só do fornecedor de alevino? Será que o piscicultor não tem a sua parte de responsabilidade de não ter ido lá fiscalizar o produto que ele está comprando?